Alexandre Correia perde o baço com um soco de Ana Hickman. Que história é essa, Simone? Hoje eu vou contar essa história para vocês e vamos reagir e com isso vamos refletir juntos. Bora lá, pega seu café, seu chá, sua água e vamos refletir juntos. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, galera, nós vamos mais uma vez refletir e também reagir, refletir e reagir com um vídeo no nosso amigo e companheiro de todos os vídeos, né, praticamente, Ricardo Feltrin. Por quê? Porque ele entrevista o Alexandre e o Alexandre Correia, ele vai, contar essa história com detalhes, com riqueza de detalhes, e é muito melhor a gente escutar da própria pessoa que realmente sofreu esse tipo de coisa. Esse canal está abordando esse assunto por vários motivos. Primeiro, para poder saber de todas as novidades, né, desse caso, porque realmente está difícil de chegar ao fim, né? Estudar alguns comportamentos, né? Como o canal a gente aborda o transtorno de personalidade narcisista, algumas pessoas elas possuem vários traços desse transtorno. Então a gente vai buscar ficar de alerta nas bandeiras vermelhas, né, em alguns comportamentos que a pessoa apresenta quando ela não passa por cima de várias coisas e vai fazendo as coisas sem pensar em ninguém, só nela mesma, né? Então a gente está aí estudando alguns traços da nossa amiga Aninha Gênia, ok? Então, bora lá, vamos lá reagir ao vídeo do Ricardo Feltrin. Olá, meus queridos e minhas queridas, aqui estou eu para mais Olá. um podcast, o terceiro com essa pessoa que está aqui, o Alexandre Correia. Lembrando que eu já convidei inúmeras vezes Ana Hickman, seu advogado, sua assessora, sua equipe, o ChatGPT dela, quem quiser para falar comigo, eu já fiz até a minha Pegar a minha oferta, que peraí, Feltrin, que eu vou ter que buscar a minha aguinha e buscar e ligar o ventilador. Solta o som, Feltrin. é eu fazer uma pergunta, desligo meu microfone e a pessoa responde até a hora que ela quiser. Mas eu também não preciso ficar implorando, eu estou em busca do chamado contraditório, né? Mas não implorando por ele. Então, Alexandre, obrigado aqui de novo por essa. Olha, uma coisa eu tenho que falar mesmo, que o Feltrin, toda vez que ele vai dar alguma notícia, fazer algum vídeo, ele sempre fala isso. Chamei ao outro lado, busquei o outro lado. Eu também vivo pesquisando, porque eu canso de falar. Se tiver alguma novidade do lado de lá, que a gente souber, que tiver alguma brecha para gente falar do outro lado, alguma novidade, nós também vamos trazer, com certeza, aqui no canal. Por quê? Porque eu, como eu estudo comportamento, né, eu preciso saber. Só que o que eu tenho observado de todo esse caso é porque existe muita consistência nas palavras do Alexandre, porque ele sempre repete a mesma coisa. Então, não tem uma coisa assim, tipo, as assinaturas são falsas e de repente ninguém prova, né? E ele está falando, eu não assinei nada, eu não fiz nenhuma assinatura falsa da Ana. Então, ele está sempre falando as mesmas coisas e tudo está vindo à tona, né? Então, a gente vai continuar reagindo aos vídeos do Ricardo Feltrin, até que ele também vai trazer, se caso tiver alguma coisa do outro lado, né? Da outra parte. Bora lá. Por essa live, por sua presença, e infelizmente vamos falar de uma coisa bem desagradável hoje. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Obrigado aí pela audiência, quem está aqui com a gente. Obrigado por estar nos escutando, nos ouvindo. E vamos lá. Bom, estou aqui com o seu prontuário médico. Você perdeu o seu baço em 2010, depois de levar um murro da Ana Hickman. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, né? Está aqui o prontuário, temos todas as informações, médico, dia, hora, que aconteceu na ambulância, etc. Bastante chocante isso daqui. Eu queria te perguntar primeiro, por que você não falou sobre isso antes? Ricardo, o que acontece? Quando você está passando por uma coisa que você custa acreditar que ela está acontecendo,
você apresenta dentro da sua conduta um delay, né? Um certo atraso de processar as informações, né? E eu fui, os primeiros 60 dias, literalmente massacrado, abandonado, jogado. E eu fui tentando, primeiro, me manter vivo, não atentar contra a minha própria vida e tentar ter alguma ordem de resposta ao que estava acontecendo, mesmo que parecesse quase que impossível diante de tudo que estava acontecendo. Porque Uma outra coisa aqui que nós abordamos aqui muito no canal é exatamente isso que ele acabou de falar. Isso é importantíssimo, né? Porque a pessoa nessa hora, né, quando falta o chão, né, a pessoa fica meio no desespero. Então, ela sente essa dor. E quando ela sente essa dor, vai ela vai buscar uma maneira dessa dor passar. Então, ela vai falar com alguém, não resolve, falar com, de repente, uma amiga, não resolve. E vai buscando, né? Então, por isso que ele falou, ele ficou de uma maneira inconsolável, vamos dizer assim. Então, para ele custa acreditar nessa realidade. É bem duro isso, mas é complicado. A pessoa tem que cair em si e falar: não, eu vou levantar, e isso daí serve realmente para eu ter ânimo para lutar, né? Só assim mesmo. E pelo filho, né, também. foi um massacre contra o Alexandre. Na época lá, o doutor Enio bravamente foi abraçando a causa, depois entrou a doutora Diva na causa, a gente foi sobrevivendo, e aí os dias foram se passando. Estamos aí há 9 meses da situação, e eu quis acreditar que isso em algum momento se encerraria, aonde então, quando foi há 2 semanas atrás, no capítulo do Barclays Bank, aonde eu e a Cláudia trouxemos fatos, documentos, aonde o banco diz claramente que não havia sequer a possibilidade de abertura dessa conta e que não havia conta no nosso nome. Que é o banco lá da Inglaterra, né? Esse Barclays Bank. Barclays Bank. E a imprensa, essa imprensa nojenta, asquerosa, comprada, né? Essa imprensa parcial, militante da Ana Hickman, militante de uma mentirosa e de sua quadrilha, ela não deu uma linha, sendo que eu avisei aquele escroto do Gabriel Wacker, que é um escroto. Eu falei, rapaz... Me desmonetiza minha live. Não tem importância, desmonetiza a sua live. Então, Gabriel, você é um fofo, viu? Desculpa, eu retiro o que eu disse. E eu disse para esse rapaz, presta atenção no que você está publicando, você vai terminar de arruinar a minha existência. Não, porque nós temos documentos, porque a outra parte apresentou documentos, porque eu dei que avaliou, porque eu dei, foi dando o que deu, tá? Então, nós temos o Gabriel Wacker, seguido pelo funcionário do mês da Ana Hickman, o Léo Dias, Fábio de Oliveira e o resto da gangue, né? Aonde todo mundo É difícil. continuou mentindo. E aí veio o documento e ninguém teve, Veltrin, a capacidade de dizer, olha, Alexandre, seu otário, seu trouxa, nós erramos, olha, seu bobo, É muito olha, difícil. ou não condiz. Não, ninguém Você contradiz. acha que eles iam fazer isso? Não, imagina, ninguém dá o braço a torcer. Esse ser humano não funciona assim, não. Alexandre, você está no mundo da utopia aqui. Não, você acha que eles iam fazer isso? Ai, me desculpa, que porque realmente a gente estava errado, né? Ainda mais esses programas de fofoca, eles não querem nem saber, eles não estão nem aí com os sentimentos da pessoa. Disse Não, a e acusação. outra, né? Começou em dezembro, você tinha desviado primeiro Não, 28 milhões. aí a gente vai ficar umas 4 horas aqui. Eu estou pegando do último fato que me motivou a mexer nisso aqui. Eu falei, é mesmo? Aí veio, assim... Espera um pouquinho, você falou, motivou a mexer, mas você não me falou. Eu soube por outras pessoas, eu mandei até mensagem para você. Sim, Eu também não entendi por que até então ele não tinha contado sobre isso, né? Inclusive eu não sabia dessa história. Eu, assistindo alguns vídeos do Feltrin, que eu fui descobrir, porque eu falei, nossa, que é isso, né? Alexandre conta uma coisa que ele nunca contaram, conta tudo. Eu falei, eu quero escutar essa história e eu vou aproveitar e reagir com o pessoal lá no canal, porque acho que tem muita gente que não sabe sobre isso. Você vê como ainda me restou ainda alguma ordem de consideração pela mãe do meu filho. Por ela ou pelo seu filho? Não me restou alguma coisa de consideração por ela. Não, eu sou bobo mesmo, mas eu aprendo. Mas vamos lá.
Aí, Ricardo, quando eu vejo ela dando uma palestra no Ressoar e mostrando uma suposta marca roxa que nem nos autos foram juntadas, e lá foi a imprensa de novo, seguida pela turma, Léo Dias, Fábio de Oliveira e parará, parará, parará. E me arrebentaram com aquilo lá, eu falei, agora chega. Então, esse baço é uma das situações que eu tenho a contar. Existem mais outras 3 que no momento oportuno eu vou contar, porque chega, né, Ricardo? Chega. Chega, né? Tá bom já, né? A Ana Olha, Hickman já brincou, ela já casou, ela já postou vídeo, ela tá toda dengosa, nem reconheci a minha ex-esposa, tá um dengo ela, bom, tô adorando ver Mas ela. espera aí, casou? Acho que não casou ainda, né? Casou já? Nossa, eu pensei que ela tivesse ficado só noiva. Acho que não casou, não. Dengosa. Então, agora está na hora do pessoal saber mais ou menos quem foi ela. Não que o meu irmão não tenha dito o suficiente, né? Mas acho que está na hora. bom, eu já vamos falar dos autos que estão aqui, do prontuário. Já, obviamente, já tem gente falando assim, não acredito. Tá aqui, ó, prontuário Sírio-Libanês. Mas, Né? cara, Eu sei, mas me irrita, me irrita. Tá aqui, esplenectomia, né? Baço por trauma. Mas é bom ter os O que eu queria falar, documentos. outra coisa que eu sempre quis te perguntar. uhum, O primeiro vídeo que você fez lá em novembro, depois que você sai da casa lá, né? Do dia que ela disse que se agrediu, você some da casa. Aí passa uma semana, você quase foi linchado lá na uhum, Delícia de Perdizes, lá. E Padaria, né? depois você faz um vídeo que eu nunca esqueço, você estava assim, sem camisa, rindo. E eu achei estranho, porque você parecia muito, muito calmo. Como assim? Eu falei assim, ou esse cara tá viajando. Você lembra disso? uhum. Você fez um vídeo falando aí, pessoal, não sei o que. Eu falei assim, não é possível que esse... Aquele dia eu fiquei meio... até aquele momento eu estava acreditando no que ela estava... Devia estar em estado de choque ainda, né, Feltrin? É isso que é o acontece isso. A princípio a pessoa fala: "Não, vou ser forte, vou aguentar", acaba que não acreditando naquela realidade, fala: "Amanhã eu vou dormir essa noite, de manhã eu vou acordar, tá tudo certo", e aí vê que não, né, a imprensa toda falando, as pessoas falando, aí foi na padaria, daí aconteceu aquilo, da mulher quase bater nele, é complicado, né. falando sem acreditar muito. Uhum. Por que você estava rindo naquele vídeo? Eu queria entender, porque parecia que não estava acontecendo nada, ou você não estava acreditando no que estava acontecendo. Feltrin, eu tive alguns episódios na qual eu fui logrado pela minha própria consciência. Principalmente depois da matéria do Domingo Espetacular, depois do que eu escutei e assisti aquele teatro, eu custei acreditar na minha realidade. Acredite, foi muito difícil. Eu olhei para aquilo e eu custei acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Então, muitas vezes eu me peguei rindo sozinho, chorando sozinho, porque a pergunta que eu sempre fiz depois de um certo tempo era: qual era a grande dificuldade de ter se falado a verdade? Verdade. Aí é que tá. A verdade era o quê? Vocês terem se separado e acabar com tudo. Muito bem. A verdade é que a Ana Hickman vivia um grande amor. É. Ela vive um grande amor. Ela dá sinais claros que ela está feliz e fico Você muito. tem certeza? Eu tenho absoluta certeza. Tá falando sério? Eu tô. Sabia que eu não acho É. isso? Não, sério, eu não, sabe, não existe isso, sabe, mas é opinião minha, vai, Bom, continua. enfim, ela e o rapaz lá estão É tão que o felizes. Feltrin tem as questões dele, né, pessoais, que ele não acredita no que a pessoa possa ter sentimentos verdadeiros, não acredita, né, porque ele conta, né, devido ao lar, disfuncional que ele viveu, todas as pessoas que ele conviveu, a família dele era problemática, então por isso que ele faz esse comentário. Você tem certeza disso, né? Ele desconfia das pessoas realmente terem sentimentos. E também pode ser o que a gente falou agora a princípio, né, que pode ser até que ela tenha presente lá os traços do transtorno de personalidade narcisista, que realmente ela quer fazer uma aparência para as pessoas e que não tá nem aí para nada, né, e tá realmente pensando no dinheiro, que mais isso que tá transparecendo para nós. Felizes para sempre. E qual era a dificuldade de ter se aproximado e falado: "Olha, eu estou amando outra pessoa,
vamos nos acertar aqui financeiramente, Vamos estatutariamente. dividir os bens e Vamos acabar. dividir, vamos Pagar as vender. Olha, dívidas. eu sou Ana Hickman, então por eu ser Ana Hickman e você ser o Zé Ninguém, porque é o que sempre ela me rotulou nos últimos tempos, que eu era um Zé Ninguém, faz assim, fica com 30, eu fico com 70. Mas sabe, Ricardo, uma conversa franca, porque para quem É. sempre bradou, né, por ética, por tudo mais, Ana Hickman não agiu com ética. E ela usou esse fato para puxar um detonador que as pessoas que incentivaram a Ana Hickman a fazer isso, porque entenda o seguinte, a Ana Hickman ela não fez esse plano sozinha. Claro que não. E Esquece. tem mais de um ano Também antes Tem do lá dia 11 de novembro. tem aquele Com lixo certeza. daquele meu cunhado Aslan que participou ativamente, aquele Que cara trabalha no jurídico da Record. esse lixo desse cunhado Aslan, que é o ex-cunhado, que morou de graça e fez filho na minha conta. Ele, aquela mulherzinha dele, a Como irmã fez da Ana, filha? fez filho. Porque, Bom, deixa veja, pra lá. não é importante você saber, vale a Filho pena na todo minha você em conta. casa que acha que não é fácil. Que horror. Presta atenção uma coisa, Ana, teu Vocês irmão. sustentavam o seu... Não, Aí calma, é que é fogo, legal. né? Você que está em casa, Sustentar presta atenção. família, Fernanda filho. Hickman, desde que ela veio do Sul com um filho, porque ela foi chutada pelo primeiro marido dela, ela ficou aqui, ó, na garganta, minha e da Ana Hickman. Deu toda a ordem de problema, não se acertava com nada, até que se inventou a profissão de stylist para ela, né? De stylist, né? De personal stylist da Ana Hickman. Sempre foi um desastre de profissional. Aliás, grande parte dos clientes da Ana Hickman nunca toleraram a irmã dela. É muito bom que ela saiba disso. Ela vai assistir essa live, ela vai ficar sabendo. Não é o suficiente, ela inventou esse marido, Caramba. meteu o cara para dentro de casa, sustentando ela, o marido, o filho, e apareceu um filho do segundo casamento. Que babado. Na minha conta. Por que na minha Por que conta? na conta Que de vocês? Por que babado. vocês É. pagavam? Que Porque era a babado. irmã Que era um dela. casal de otário. Porque eu e a Você Ana tá falando, Hickman, pagavam tudo. lógico, tá tudo E certo. condomínio, Todo mini, água, luz, fica tranquilo. comida não. Aí casou. Comida não. Não, comida não, graças a Deus. Ainda E bem, fez uma né? super festa de graça. Pelo Mas menos. morou de graça por mais de anos. Você está entendendo? E eu, graças ao meu amigo Juliano, fui parar num apartamento de 35 metros, eu não estava na rua, precisei ir para a justiça gritar socorro para depois de 4 meses tomar um apartamento. Foi esse apartamento que a Ana Hickman colocou ela para Não, ocupar. a Ana Hickman, ela já ocupava esse apartamento há alguns anos. E você também. Você ficou lá um tempo, não ficou? Não, na verdade eu estou lá agora. E antes? Você estava naquele outro Eu apartamento? estava na Rua Vanderlei, da Rua Vanderlei eu precisei sair, fui para um apartamento emprestado de um amigo meu, um flatzinho pequenininho. Então, as pessoas precisam entender uma coisa. Tem muita coisa para debaixo do tapete que não é dita, entendeu? E, voltando à sua resposta, Mas já pensou, né, a família toda sendo sustentada. Ah, quem que não queria um cunhado, né, uma irmã dessa e um cunhado desse, né, que pode gastar e que fica na conta deles, eu tô nem aí, né. Complicado, né, daí eu conheço muita gente que tem parentes com dinheiro e os parentes não querem nem saber, deixa quieto, "Ah, eu sou nossa, só porque eu sou rico, eu sou milionária que vou ficar sustentando pessoa que ainda fica sem trabalhar, sem fazer nada, né, e fica só lá, sugando, né, no caso, né, então é complicado mesmo, né. sua pergunta, eu decidi falar isso porque é muito importante as pessoas saberem desse capítulo É, e que esse capítulo ocorreu e que, antes de mais nada, o Alexandre fez o quê para esse capítulo? fechou só. Porque eu podia ter complicado e muito a vida da Ana Hickman, porque eu tinha algumas testemunhas. Algumas testemunhas. Eu sei que até uma enfermeira que cuidou de você, eu tenho aqui a mensagem mas dela. todo mundo soube o que aconteceu. É que na época os meios digitais eram absolutamente. Essa que é a diferença, Ninguém né. dava isso, acho. Ninguém dava isso. Mas eu Não. achei a matéria, Alexandre Correia, Sim. 2010, no site Fuxico, da minha amiga Esther Rocha, tá lá. Alexandre deixa o hospital após retirar o baço. Sim, E tá aqui escrito, tirou o baço por trauma. sim. Conta a história, vocês estavam... Nós estávamos na sala, por acaso, desse apartamento na Rua Pinagés, e estávamos lá. Só uma coisa que faltou. Então, Ana Hickman não bolou isso sozinho, tá, Ricardo? Claro que não, mas eu já... Sim, claro. Tá? É óbvio. Mas Tá vamos na lá. cara. Eu estava, então, nesse ano de 2010, no apartamento da Rua Pinagés com a Ana Hickman, brincando alguma coisinha. A gente estava no chão brincando e eu fiquei de lado, assim, ela ficou em cima de mim e ela pegou e desferiu um soco com muita força. Do nada.
Ixi. assim, e Olha desferiu um só. soco, sim, assim, com a mão Espera assim, aí, espera aí. assim. Vocês estavam brigando? Um soco da Ana Hickman também não é fácil, né. Daquele tamanhão que ela tem, meu Deus do céu, né. Aí já pensou? Vai. Ai, caramba, o que eu fiz aqui? Não dá. Não, não era briga, tá? Não era briga. E ela que não tem a cara de pau de falar um negócio desse, tá? Não, mas do Estávamos nada. brincando. E ela decidiu, né, pegar e virar e dar um soco. Só que o que aconteceu? Como eu estava deitado de lado e essa parte estava completamente exposta, o soco ele entrou direto. É o soco de Krav Maga, né, que você dá Isso. aqui. E na Ela nem hora, luta e mais. na hora eu senti uma dor muito aguda, parou a brincadeira, eu comecei a ficar um pouco mal. Fui, deitei, tive uma noite péssima. No dia seguinte, com muito sacrifício, tomei banho, fui me arrastando para o escritório. Caramba. Quando eu cheguei no escritório, estava a Fabiana, o André, a Fabiana, minha fiel amiga, Cláudia? Não. a Cláudia. A Cláudia ainda não tinha Isso chegado. são uns minutos depois que você levou a pancada. É, quando eu cheguei no escritório. Quando eu entrei no escritório, a Fabiana. Desculpa, que horas que era a hora que aconteceu? Queria saber Isso todo o detalhe. foi, na verdade, umas 10 horas da noite. E você não conseguiu dormir ou você Não, dormiu? dormi muito mal. Eu dormi muito mal. Tive uma noite horrível, tomei banho com muito sacrifício, me arrumei com muito sacrifício e fui para o escritório. O escritório ficava na Rua Havaí. Quando eu cheguei no escritório, estava lá o Bueno, o André, a Fabiana. A Fabi, sempre muito cuidadosa, olhou para mim e falou assim: sua boca tá branca. Ixi. Como assim? Ela diz, a Fabiana, que eu estava com a boca branca. Ela pegou, correu, deu um copo de água com açúcar para mim, que ela sempre tinha mania de tomar água com açúcar. O que você estava sentindo nessa hora? Na verdade, eu não estava mais tendo muito controle dos meus atos. E eu desmaiei dentro do escritório. Nossa. Nisso, o André me pegou e o Bueno. Quem é André e Bueno? André foi um ex-funcionário meu e me levou correndo para o Hospital São Camilo. Ali na Pompeia. Lá na Pompeia. Lá no Hospital São Pompeia. Camilo, eu cheguei Conheço reclamando de esse muita dor, e é aquela Morava história lá da perto. Luftal, da Buscopan, da isso, daquilo. Todos esses locais que ele fala, né, da Rua Vanderlei, meu pai tinha um apartamento lá na Rua Vanderlei, Hospital São Camilo, né, e eles são tudo da região de Perdizes, né, então é bem conhecido para mim essa região. Detalhe. E o tempo foi passando. Isso que horas eram? Puta, Ricardo, eu não me lembro. Porque Era- isso começou, a boca era- branca era 10 horas da manhã. Era 10 horas da manhã, já era mais ou menos hora do almoço. Eu fui ficando muito ruim. E o que eu fui notando? O meu abdômen, ele ia inchando. Ixi. E à medida que o abdômen ia inchando, a dor ia aumentando muito, a dor ia aumentando demais. Aumentando. E eu falando, pessoal, a dor está demais, está aumentando demais. Até que em algum momento, um médico disse: põe esse cara na tomo. Você já estava lá há um tempão. Horas. Nossa. No que eu entrei na Pecado. tomo, eu lembro como se fosse hoje, porque você escuta o que se fala na cabininha, desculpa até o vocabulário. A menina falou: fudeu, a cavidade dele tá cheia de sangue. Isso no São Camilo. Que perigo. I want to get my degree done and get started on my career. Earn your Bachelor's of Science in Nursing in just 2.5 years. Você conseguiu ouvir eles? na Eu cabininha? escutei. Nisso, eu entrei em pânico, porque o meu abdômen estava muito, parecia uma gestante, assim, cara. O Nossa, inchaço era de coisa, sangue. Ricardo, hein. Então era um tipo, negócio teve uma hemorragia. bruto, uma dor bruta. E eu comecei a sentir sangue, gosto de sangue na boca. Deu tipo uma hemorragia, né, com certeza. Sobe porque ela falou também. Consegui sentir gosto de sangue na boca. E aí eu peguei e cuspi no chão do hospital, que eu não estava engasgando, saiu sangue. Nossa. Aí me puseram numa maca, no que a gente vai operar, nisso chegou a Ana, ela estava numa matéria fora, e junto já estava vindo uma ambulância do Sírio-Libanês. Na época, o meu médico... Quem chamou? Na verdade, quem chamou a ambulância foi o Dante Serra, o meu médico, que foi acionado pela Ana. A Ana acionou o meu médico. Ele deve ter ligado para o Hospital São Ligou Camilo. para o Sírio, chegou a ambulância lá e me tirou de lá.
Ixi. Mas você já ia ser operado no São Camilo. Sim, mas aí não. Aí fui para ser operado no Sírio. Aí quando chegou, eu entrei na ambulância, eu estava muito mal. Era aquele trajeto da Pompeia para a de Majafé. Uhum. E eu sei que me cardioverteram 2 vezes. Você teve 2 paradas Eu cardíacas. tive 2 paradas cardíacas Dentro da ambulância. dentro da ambulância. Quem estava com você na O ambulância? André. O André era. E a Ana, onde estava? A Ana tinha corrido para fazer minha entrada no Sírio, junto com a Cláudia. Você teve que ser acordado com choque? Sim, eu estava perdendo, porque assim, eu falei, eu tô. 2 vezes nesse trajeto deve dar o quê? Do São Camilo até lá, uns 7 Não, quilômetros? era 6 da tarde. Era 6 da tarde. A ambulância, uma coisa horrível, Ricardo. Aquela sirene a milhão. E eu falando, André, eu acho que eu vou morrer, velho. O que você sentiu antes Nossa. dessa parada cardíaca? Você apagou? Não. Nossa, então ele teve 2 vezes já, né? Ele fala que vai contar mais coisas para nós, né? Mas a parte de que ele ficou ruim, né? Do câncer, tudo também que ele quase foi, né? E essa hora, né? Essa ocasião também, né? Então, tipo, né? Ele já passou por algumas quase morte, experiência quase morte, como a gente fala aqui, né? Aquelas EQMs. Os caras falaram, não apaga, não deixa ele apagar. Deixa ele do olho E veio aberto. tirar choque? Perigo. Isso eram médicos ou paramédicos? Tinha um médico dentro da ambulância, um puta de um cara, gente Do craque. São Camilo? Não, do Sírio. A ambulância era do Já tem uma Sírio. ambulância Nossa, do eles foram pra- Sírio. Deixa eu só repetir. Deus do céu. Quando a Ana chegou, a ambulância do Sírio chegou junto. Ela tinha acionado o médico. Eu entrei na ambulância, junto, o André foi comigo e a Ana foi dar entrada no Hospital Sírio-Libanês junto com a Cláudia. E esse médico que era toda a equipe do Sírio-Libanês, que deram toda a atenção do mundo para mim na época. Meu Deus. E aí, os caras falaram, mas a gente vai perder o cara. Que perigo, Quando eu hein? escutei isso, Você ouviu quando Eu você estava já escutei. no Sírio ou não, na dentro da bambu? ambulância. Quem falou isso? Alguém falou, a gente vai perder o cara. Meu Deus. Nossa, que perigo. E aí, cardioverteram. Mas é muito louco, né, Ricardo? Que você faz assim, você volta assim, você toma um puta Que no susto. Você não horror, lembra o que aconteceu? gente. Que absurdo. Lembro tudo. Lembro assim, vulto, né? Como você estava vendo, eles perceberam porque em algum Eu momento estava muito preocupado com o meu abdômen, Ricardo. Ele não parava de inchar. você não estava preocupado com o coração? Não, estava preocupado com a barriga, porque a barriga doía muito. Muito. Ricardo, ela ia fazendo assim, ó. Aí ela voltava. Meu Deus do céu. Ela fazendo horror. assim. E cada vez que ela retornava, dava uma alívio, aí ela inchava de novo, aí vinha uma dor aguda, era uma dor insuportável. Credo. Dei entrada no Sírio, o doutor Dante Serra estava lá, e o professor Samir Haslan, Você já foi direto para a sala de sim, o cirurgia? professor Samir Haslan falou, olha, vamos operar. E eu perdi Precisava de 3 litros rápido. e pouco de sangue. Nossa Senhora. E tá aqui, a quantidade de bolsas que você tomou tá aqui, né? Como que a Ana ficou depois disso? Se sentiu culpada? Ricardo, você sabe que eu não... Achou que não foi ela? Assim, ela sabe o que ela falou para quem ela falou, né? Eu não vou falar por ela, tá? Eu posso falar por mim. Eu sei que na época foi um negócio tão perturbador, porque a minha recuperação foi 3 vezes pior do que a recuperação do câncer. Você ficou um Nossa. tempão lá. Ricardo, você não tá entendendo. Não, Tem as de datas. de hospital. Daqui a pouco vão falar que ele tá se vitimizando. Ai, coitadinho. Nossa, ele tá se fazendo de coitado, né? Que vitimista. De hospital eu fiquei, acho que foi Isso uma... que tá tudo comprovado, né? Você viu que eu tô olhando para cá como se fosse a câmera. Isso tá tudo comprovado, Filtrin. Você vê, ele tá com todos os documentos, ele está contando, e quando você vê que ele tá contando, você vê muita verdade no jeito que ele tá falando, muita sinceridade no que ele está falando. Uma semana, mas o pós, que foi Operatório. terrível. Eu estava muito fraco, Tá Ricardo. aqui, internação dia 22 de julho de 2010, você tinha 38 anos, 8 meses, número do prontuário 579891, número de atendimento 2972275, médico Dante Fangianello Senra.
Nossa, Só para, assim, né? É bom falar, né? Para mostrar que a gente. eu tô muito me pegou muito de surpresa isso, porque realmente eu não estava sabendo dessa parte, eu não tinha visto ainda esse vídeo, essa entrevista, por mais que eu tivesse acompanhado esse caso, eu não sabia disso. Eu até vou interromper no meio aqui, né, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né, e aí eu vou voltar para esse vídeo, porque tem a parte da Cláudia Helena falando sobre várias coisas, né, que ela vai contar, mas eu vou parar por aqui, porque ele deu o depoimento no que a gente queria saber sobre o baço, né. Realmente muito complicada essa história, gente. Eu fiquei muito, assim, impactada com essa situação. Realmente, claro que foi sem querer, a gente sabe que foi sem querer e tudo mais, mas uma brincadeira meio então ele nunca usou isso para falar: "Olha, tá vendo o que ela fez comigo, né, olha como ela, né, poderia ter levado isso para o outro lado, poderia ter, complicado a vida dela", como ele fala, né, então realmente é uma coisa que eu não sabia, né, eu fiquei, assim, surpresa. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o like, comente, compartilhe com outras pessoas para falar: "Olha, tá vendo? Esse tipo de brincadeira não é legal também fazer com o seu companheiro, com a sua companheira, né, que pode dar, ruim, né". Eu nunca gostei, nem com meu marido, nem os meus filhos, esse tipo de brincadeira de um dá tapa no outro, ou, né, "Ai, vamos brincar", e ficava se batendo, que isso sempre, né, e não sempre, mas isso pode não acabar bem, né. Então, um beijo bem grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece de apertar o sininho e se inscrever. Aperte o sininho que é importante você receber os outros vídeos. Beijinho, tchau, tchau.